programa Nosso Direito em Ação hoje vai falar sobre um tema muito importante, que é a questão da perícia digital, a perícia forense. E que, claro, essa perícia coleta provas para a entrega de laudos periciais, para o desenvolvimento dos processos e mais do que isso, trazendo sobretudo segurança jurídica aos processos. Na verdade, qual o trabalho de um perito forense? O que ele desenvolve? Qual a importância da perícia forense nos processos em geral? Para falar sobre esses e outros assuntos, nós recebemos hoje dois especialistas na área. Começo por Ana Moura, professora de pós-graduação em forense digital, especialista em criminalística pelo Exército, enfim, uma profissional que tem um grande currículo nessa área, pós-graduada em gestão de projetos, enfim, como vai, Ana? Olá, como vai? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui. A gente vai ter um encontro bom. Vamos falar bastante coisa diferente. Também conosco o Marcelo Caiado, professor, mestrado em Ciências da Computação, perito no Ministério Público Federal desde 1997, possui certificações, enfim, instrutor de cursos. Eu acho que, aliás, ambos os convidados de hoje, o currículo deles, enfim, né, suplanta aqui qualquer tipo de denominação. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa noite, obrigado, Leopoldo. Um prazer estar falando aqui com você. Um prazer dividir esse bate-papo aqui com a professora Ana, uma profissional respeitada e super competente. Tenho certeza que os ouvintes aí que nos assistirem aí vão sair bem satisfeitos ao final do nosso bate-papo. Mais uma vez que é uma honra recebê-los e, claro, o telespectador que está nos assistindo deve estar perguntando, né, qual que é a função especial ou o que faz um perito forense digital. Começa por Marcelo Caiado. Então, Leopoldo, eu gosto muito de fazer uma comparação, quando me perguntam de perícia forense digital, com a medicina, né? Então, o médico, ele no passado ele era um clínico geral e ele cuidava de tudo. E hoje a gente ainda vive uma fase muito incipiente, né? É muito nova, né? A perícia forense digital tem 20 e poucos anos. Assim, né, as coisas estão evoluindo, né, as técnicas estão evoluindo, mas o perito forense digital ele vai cuidar essencialmente de qualquer coisa relacionada à tecnologia da informação e comunicação. Então, pode ser um aparelho celular, pode ser um computador, pode ser um carro, pode ser um drone, pode ser um dispositivo, né, da internet das coisas. Hoje a gente tem geladeira, hoje a gente tem aquário, hoje a gente tem fechadura, tá? Então, qualquer coisa que envolva o armazenamento digital. E a própria nuvem, né, que a gente ouve tanto falar. Tá? Então, o perito ele pode trabalhar com esses dados, ele pode trabalhar com a investigação de um sistema, né? Então, analisar se aquele sistema tem algum vício dentro dele. Ele pode analisar questões criptográficas, quebras de senha, bancos de dados. Então, assim, é uma variedade muito grande. Então, dentro de algum tempo, a gente vai ver um perito focado e especializado. Hoje a gente ainda está na fase ainda do perito clínico geral. Aliás, pensar em perícia, e aí eu volto para a Ana, uma perita digital. Sabemos que no mundo do direito as mulheres estão ganhando bastante espaço, aliás, são maioria na ordem dos advogados do Brasil, nos processos em geral, poder judiciário, reconhecimento do trabalho das mulheres. E a perita mulher, qual que é o trabalho dela? Claro que é o mesmo que um perito, acredito, mas qual que é o trabalho das mulheres nos processos, nas perícias? Fala um pouco para nós. É bacana você abordar desse ponto de vista, porque, assim, as mulheres são orientadas a detalhe, né? Às vezes a gente até irrita de tanta pergunta que faz. Como é que aconteceu? De onde veio isso? Por que isso foi parar aqui? Na forense digital, isso é altamente produtivo, porque é nos detalhes que moram os principais artefatos da forense digital. Então, quando a gente se dirige para a área digital, para o dispositivo digital, a mulher ela tem um papel bastante relevante, porque ela anda por alguns caminhos que às vezes passam um pouco batido. Mas, em síntese, a função é a mesma, principalmente em campo também, não tem diferença. O que um perito faz em campo ou em laboratório é a mesma coisa. E a gente tem por escopo, né, de projeto da forense digital, analisar os dados que venham embarcados em dispositivos digitais. Ou seja, antes a gente tinha a forense computacional, que era só para os computadores, depois veio
a Mobile Forensics, que era a forense de dispositivos móveis. Aí acabou que juntou para digital e hoje a gente já está evoluindo para Cyber Forensics, que já está se linkando ali com o ambiente cyber do negócio e fechando um ciclo que é onde acaba toda a prevenção de cyber que você não conseguiu fazer. O incidente aconteceu, vem a forense e descobre qual foi a origem. Então, hoje a gente já está sofrendo uma nova mutação. Então, o que acontece com esse ramo, né? Ele está em constante evolução, ele muda muito rápido. E pertence ao perito digital estar sempre se atualizando, sempre lendo, sempre sabendo o que está acontecendo, porque é muito dinâmico, ele não para. Essa profissão está assim em ascensão, e aí eu pergunto a ambos, até para que também debatam o tema aqui, pedir a colaboração sempre do Marcelo, esse ramo, ele está em constante evolução. E eu tenho ouvido muito falar que as pessoas buscam ser peritos. Qual que é a dinâmica dessa profissão na atualidade? Marcelo. Então, como a professora Ana mencionou, né, é uma profissão que ela exige uma constante atualização, né? A gente tem que pensar que a TI, né, a tecnologia da informação, por si, ela já anda muito rápido, né? A gente viu aí com a pandemia, inclusive, vários problemas ocasionados, né, em função da falta de preparo das pessoas para essa mudança de paradigma, que as pessoas deixaram de trabalhar nos ambientes físicos e passaram a trabalhar de casa, né? Então, os computadores tinham que estar conectados, tudo tinha que estar online. Então, a gente viu uma quantidade gigantesca, né, de ataques, de crimes ocorrendo. Recentemente, inclusive, o TJ do Rio Grande do Sul foi alvo, né, porque não estava preparado. Então, a tecnologia evoluindo, ela obviamente força que o próprio perito de TI acompanhe isso daí, né, porque o criminoso ele vai aonde o dinheiro está, né? Então, se a gente pensar que antigamente dinheiro era papel moeda, né, e hoje não é mais, praticamente ninguém anda com isso, anda com cartão de crédito, hoje com celular, né, com NFC e por aí vai, ou até mesmo as chamadas moedas virtuais. Então, o criminoso ele foi atrás disso, né, que para ele digamos assim, é o objeto dele, é ganhar dinheiro, né? Então, o perito digital ele tem que acompanhar, né, os passos dos criminosos. E aí eu queria só fazer um parênteses, que não é só o criminoso, né? A esfera civil também é uma esfera que requer o perito digital, né? E tem que saber exatamente aonde a informação pode estar armazenada, como ela está armazenada e como ela pode ser recuperada, né? Hoje, a nossa vida ela é inteira digital, né, Leopoldo? Então, está tudo, né, armazenado na nuvem, vamos dizer, e no nosso celular, né? Hoje, a nossa intimidade está dentro do celular. Eu vou fazer um questionamento aqui, não sei nem se... Talvez, nem pensei se seria pertinente ou não, mas eu tenho ouvido alguns profissionais do direito dizendo o seguinte, eu não sei nem se já fizeram essa pergunta a vocês, mas dizem o seguinte, olha, eu sou especialista em cybercrimes, especialista em direito digital, quer dizer, o profissional se coloca como especialista, mas para entender mesmo desse ramo, claro que entender a legislação, o ordenamento jurídico, a lei propriamente dita, claro, isso é uma função do profissional do direito. Agora, entender mesmo a dinâmica das condutas praticadas nos meios digitais, por exemplo, isso é função do perito, não é? Eu acredito que todas as classes vêm melhorando muito, inclusive dos advogados, viu? Juízes e peritos, e a evolução no digital vem sido constante, mas ela está recheada de muitos vértices. Então, o advogado do direito digital, ele tem que entender um pouco de compliance, ele tem que entender um pouco do negócio, da perícia e de perícia na sua essência. Não é porque a gente é digital que a gente não tem base de perícia, de locar, de procedimento de perícia, de local de crime e de todas essas questões básicas periciais, que isso pode ser descartado só porque o ambiente é digital. Mesmo porque o objeto apreendido, a peça apreendida, ela é física primeiro, depois ela evolui para o digital, a não ser que você faça o que a gente chama de live forensics, que é a coleta de dado no local, aquisição de local. Ou seja, o profissional dessa área, ele passa por constante evolução, constante treinamento? E muitas áreas, muito treinamento e muitas áreas.
Então, você não consegue lidar com as questões do direito digital se você não estiver diretamente ligado com esses ramos todos, tanto de compliance, quanto do direito propriamente dito, quanto das questões periciais, das questões tecnológicas, da prática do crime cibernético, da ameaça cibernética. Então, tudo isso hoje orbita a forense digital de modo que a gente tem que ter desde o procedimento da cadeia de custódia, que é o procedimental correto, até o artefato digital encontrado e a sua origem e como ele foi para lá. Então, tudo isso forma o perito digital, é muita coisa. Não é alguma coisa impossível, difícil, não é isso. Mas ele tem que estar flexível a aprender diversas áreas. E isso para todos os operadores, tanto do direito quanto da perícia. Essa questão Eu das acho que a professora provas. Vamos lá, Ana Marcelo. botou aí, Claro, só completando, um aspecto claro. bastante interessante, que é a questão, né, da multidisciplinaridade, né, da perícia, tá? Então, na minha opinião, e eu sempre indico meus alunos, né, também tenho mais de 20 anos aí de sala de aula, que tem uma boa base em computação. Isso faz toda a diferença, tá? Em 2007, eu entrei com licença sem vencimento, né, do meu cargo de perito do MPF, fui trabalhar no Canadá, investigando crimes corporativos, na BlackBerry, né, para ser bem específico. E lá eu vi uma coisa muito interessante e curiosa. Diferente do Brasil, haviam muitos colegas que trabalhavam comigo que tinham vindo oriundos das forças policiais, nas quais eles eram os chamados troopers, né? Ou seja, eles eram patrulheiros, né? Então, não tinham uma formação de computação, eles não eram peritos, e se transformaram em, tá? Para eles faltava a base. Muitas vezes eles tinham que vir me consultar, né, algumas questões, e eu via que eles, né, tinham interesse e queriam aprender, mas faltava a base. Então eu penso, você quer ser perito? Faça uma graduação em computação, invista em certificação, invista em conhecimento. E também vai ter que aprender direito, não tem jeito, né? A gente está hoje, por exemplo, regulado muito forte aí pela Lei 13.964, né, que mudou o ordenamento, né, no Código Penal, e especificamente lá no artigo 158, que fala da cadeia de custódia, tá? Então, o perito ele tem que conhecer isso, né? E do outro lado também é bom que o advogado ou o procurador ou o juiz ele também conheça de TI para que possa dialogar, né? Conversar, pedir, solicitar e não falar coisas impossíveis às vezes de serem realizadas que a gente só vê na televisão, só vê em CSI, né? Eu vou comentar aqui sobre a questão da integralidade das provas, mas eu quero fazer uma pergunta para vocês, até para que possa instruir o telespectador, principalmente o profissional do direito que se utiliza, por exemplo, de documentos e utiliza esses documentos depois no processo para que sejam, enfim, demonstrados e até preservados. Vou fazer uma pergunta bem básica, por exemplo, a questão, por exemplo, de materiais enviados, documentos ou sites ou fotos anexadas em processos. Quer dizer, é necessário o código-fonte? Eu penso, Leopoldo, que a gente tem que imaginar que existem duas questões aí importantes, né? Que ao público leigo, no geral, elas se confundem, mas elas são bem distintas. Uma é a integridade, tá? Então, a integridade da informação, eu vou garantir que aquela informação não foi modificada. Ponto. Ela está íntegra. Para isso, eu uso, por exemplo, um algoritmo de hash, que é um algoritmo matemático, criptográfico, que vai me gerar uma espécie de uma assinatura, né, daquela entrada. A entrada ela pode ser um arquivo, pode ser um vídeo, um documento, um HD inteiro. Então, se eu mudar qualquer coisa na minha entrada, o meu sumário vai alterar, né? Então, com isso, eu tenho garantido a integridade, que é esse cálculo, desse hash. Além disso, e aí é uma coisa diferente, a gente tem que pensar na autenticidade, tá? Então, como é que eu atesto, né? E você menciona aí, por exemplo, uma foto anexada, que aquela foto é autêntica, que ela não foi manipulada, né? Que ela não foi editada. A gente vai viver aí agora uma onda muito séria dessas manipulações de imagens e de vídeos. A gente tem agora os chamados deepfake, né? Não sei, para quem tiver interesse, vale a pena pesquisar na internet. Você tem, por exemplo, o clássico aí já de alguns anos, um discurso do Obama no qual ele fala coisas que ele jamais falou na vida, né? E você olha e você vê ele falando aquilo ali, tá? Então, o perito digital vai ser a pessoa que vai
atestar e verificar, né, se aquele vídeo de fato ele é original ou não. Tá? Então, quando você fala de anexar uma foto, sem dúvida nenhuma, o mais original, o mais próximo do original possível, né? Porque se você coloca algo em papel, ele é muito facilmente modificado. Agora, o juiz não entende desses requisitos, claro. E aí ele vai pedir auxílio ali a algum profissional, algum perito forense, é isso. E aí o juiz ele vai se socorrer ao profissional, perito forense, para que analise quer dizer, aquele documento, se ele realmente ele é autêntico. A gente, completando só o que o professor Caiado falou, antes a gente só precisava localizar uma foto que fechasse o caso. Hoje a gente já precisa localizar a foto, dar todos os detalhes da foto e ainda analisar a foto exclusivamente, um estudo absolutamente dirigido, dedicado àquele artefato, para dizer se aquela foto corresponde realmente a um artefato autêntico, né? Ou Se não seja, bastasse o reconhecimento também, os reconhecimentos em processos criminais, muitas vezes as vítimas reconhecendo pessoas que não são as pessoas que realmente estavam naquela foto, naquele local ou no próprio crime. outro advento muito recente, que é o Face ID, que são as pessoas reconhecidas no facial, que vem causando alguma polêmica aí, mas que é um recurso fantástico. Hoje a gente já tem ferramental que você coloca uma foto, o vídeo para rodar e a ferramenta faz um match. Ele faz um cálculo e pode te dizer se tem quantos por cento de chance de ser aquela pessoa ou não. Então a gente evoluiu demais nessas questões, mas isso não torna o trabalho mais fácil, ao contrário, ele torna o trabalho ainda mais pericial, ainda mais específico. Tanto que naquilo que o Caiado estava falando da linha de clínico geral, hoje os peritos estão tendo que se especializar, porque a gente já não consegue mais estudar uma peça inteira e dar o diagnóstico de um dispositivo na sua totalidade. Hoje a gente já tem que começar a ir alinhando os profissionais do laboratório, cada um para uma área mais específica. Quais as recomendações que vocês trazem aos profissionais que estão nos assistindo para que eles garantam a integralidade das provas ou, assim, melhor dizendo, quais os requisitos para se garantir a integralidade das provas em determinado processo, em determinado procedimento judicial? Então, eu acho que a gente tem que pensar na integridade e na autenticidade, tá? Então, a gente tem alguns elementos que podem permitir a autenticidade. Vamos lá. O reconhecimento por um servidor público. Ele pode atestar que aquilo ali é autêntico, tá? A própria polícia, o próprio Ministério Público. Então, hoje o Ministério Federal, por exemplo, tem um site, né, na sala de atendimento ao cidadão, no qual você pode entrar com a representação, ou, vamos falar, né, numa linguagem mais coloquial, com a denúncia, e você pode colocar lá um link para um website. A partir do momento que aquilo chega para o Ministério Público, algum servidor do Ministério Público vai pegar, vai acessar aquilo ali, vai dar um print screen, vai carimbar e assinar que aquilo de fato era aquilo que está no papel. Tá? Então, isso dá autenticidade. Da mesma forma, alguns cartórios fazem esse tipo de trabalho. Você pode ir a um cartório e ele faz o que é chamado de ata notarial, né? Então, digamos que alguém esteja difamando alguma outra pessoa numa mídia social, isso pode ser apagado, né? Então, a pessoa, para poder congelar aquilo ali, ela vai num cartório, imprime e faz a ata notarial, né? Vai estar garantindo que, de fato, aquilo estava sendo exibido naquele momento. Então, dá autenticidade, né? Então, a gente tem que pensar em integridade e autenticidade para o uso de qualquer evidência digital. Pergunta básica, aquele uso do jornal do dia. A foto com o jornal do dia, funciona ou não? Assim... Vamos lá. Começa a entrar numa área que sai um pouquinho da área pericial, começa a entrar num debate mais jurídico, né? Porque, até lembrando, no passado, né, quando começaram a surgir os sites de comércio eletrônico, era muito comum, às vezes, um criminoso entrar na página de uma empresa de comércio eletrônico, estava lá R$3.500 uma televisão, né? E aí ele entrava no código daquilo ali, alterava os 3.500 e tirava um zero, botava 350. Aí entrava na justiça, dizendo, olha, estava anunciado a 350, está aqui, ó, tá aqui o print, eu imprimi, está aqui, ó, 350.
e, às vezes, o juiz, né, podia não estar muito bem preparado, enfim. Então, o que está no papel ele é muito fácil de ser modificado, Leopoldo, mas aí vai ficar a critério mais do juiz, tá? Então, a foto de um jornal, aí eu realmente eu não saberia, não sei se a professora Ana teria algum elemento aí para poder acrescentar. O que eu acho interessante a gente falar aqui é desse advento do blockchain, que agora está hospedando esses links, essas publicações de internet em ambiente digital. Então, o que acontecia muito? Por exemplo, um crime contra a honra ou qualquer coisa assim, que uma ofensa publicada na internet. Quando o agressor, quando o autor do delito ficava sabendo que disso decorreria um processo, uma denúncia ou qualquer coisa, uma formalidade qualquer, o que ele ia lá e fazia? E tirava a publicação e depois a vítima não tinha mais como recorrer, não tinha mais como provar que aquilo estava publicado. Hoje, você hospeda aquela publicação numa área de blockchain, que é uma tecnologia que criptografa o dado e hospeda o dado de modo que ele não pode mais ser alterado, e aquilo permanece ao longo do tempo até que se esgotem todas as fases do processo, até que se acabe tudo. Então, hoje, quando a vítima rapidamente reporta o crime e hospeda essa prova num serviço de blockchain que várias empresas fornecem hoje, que nada mais é que a nossa ata notarial de cartório digitalizada, né? Ela permite que não se esgote a prova, que a prova não acabe, que ela não seja removida, retirada ou destruída em ambiente cibernético. Então, hoje a gente tem agora uma evolução, e isso para o direito é fantástico, porque a gente tem o próprio direito se modificando e evoluindo com as questões de prova. Agora, esse caminho entre coleta, preservação, integração, são várias denominações até chegar ao fim destinado à perícia propriamente dita, né, efetivamente concretizada. Isso demora muito e mais do que isso, eu já complemento a minha pergunta no seguinte sentido. Sabemos hoje que a nossa justiça caminha a passos largos e a nível de ferramentas para que o perito possa desenvolver a sua atividade nos processos, na própria justiça. Como fica isso? Caiado primeiro, é isso? Caiado? Então, a questão é que a perícia, né, ela tem realmente que cuidar muito do que a gente chama, e o termo é cadeia de custódia, né? Então, a cadeia de custódia, ela vai ser o quê? A garantia, né, de que aquela evidência ela não foi manipulada, ela não foi alterada, né? Então, desde o início, lá na fase de coleta, né, ela tem que ser observada até a fase final de disposição dessa evidência, tá? Ela é composta, né, conforme eu mencionei, né, pelos aspectos de integridade e de autenticidade, no qual se fazem uso de ferramentas, se fazem uso de procedimentos e se faz uso do testemunho do perito, tá? Então, com esses três elementos, eu procuro manter a cadeia de custódia. É claro, né, que em alguns casos, e a gente viu, inclusive, recente na imprensa, os advogados podem questionar para que seja verificada se a cadeia de custódia foi mantida, né? E se ela não foi mantida, a prova tem que ser invalidada. Do mesmo modo, né, uma evidência que seja apresentada, e a gente viu casos sérios, recentes, né, na grande mídia, uma evidência que ela não tenha sido obtida de uma forma onde foi preservada a cadeia de custódia, ela tem que ser invalidada. Ela não pode ser aceita, né? Especialmente aquela que foi obtida de maneira criminosa. Ana, tem alguma consideração? Tenho. É a teoria da árvore envenenada, né? Às vezes a gente obtém, às vezes a gente não. Às vezes acontece de um dispositivo ou qualquer ser apreendido de maneira ilegal, ou sem mandado, ou sem ordem judicial, qualquer coisa assim, e disso vai decorrer algum artefato interessante que até feche o caso. Mas pelo fato de ser coletado de maneira irregular, ou com algum erro de procedimento pelo perito, isso vai impactar no final do caso. Lá na frente, a gente perde a investigação. Então, o procedimental, eu estava até conversando recentemente, estava falando assim, quando você tem um aumento de demanda, qual parte do processo que você corta para ir mais rápido? Nenhuma, eu falei, a gente não tem como cortar parte do processo, não tem como acelerar um processo de perícia, porque a ordem do procedimento não muda,
mesmo sendo digital e dinâmico e rápido, porque o ferramental ajuda, o procedimental, toda a formalidade e é papel pra caramba, porque tudo você tem que estar registrando, tudo você tem que estar lançando dado, quem mexeu, quem pegou, quem rompeu o lacre rompido junto com o lacre novo, e toda essa alteração do 158 CPP de AF, tudo isso tem que estar muito bem documentado. Então, às vezes a gente assiste uma série e vê aquela coisa super rápida, né? Eles resolvem em 5 minutos. Na real, não tem nada a ver com aquilo. É super formal, é super registrado e é super fechado justamente para que a integridade e a autenticidade sejam mantidas ao final. É assim que a gente vai provar. Deixa eu fazer uma pergunta aos dois, porque eu sei que quem está em casa, lógico, já pensou no telefone celular. Telefone celular, geralmente, quando vai à perícia, o que esse telefone revela sobre, ou seja, a pergunta, o que esse telefone revela sobre você? Telefone apreendido, telefone no processo, as autoridades tomam como base uma eventual perícia em um telefone celular. O que é observado? O que ele traz? Eu começo, Caiado? Pode ser. Eu vou. Olha, isso é uma parte muito interessante do processo pericial, porque é o seguinte, o juiz, ele disciplina isso. Então, quando ele dá uma autorização judicial para acesso ao dispositivo, ele mesmo, na própria ordem judicial, ele já diz o que você pode ver e o que não pode. Então, por exemplo, você está investigando alguma coisa que tem a ver com roubo a banco, qualquer coisa aqui. Você não vai acessar a peça para ver dados médicos, por exemplo, referentes ao custodiante daquele dispositivo, ao dono daquele dispositivo. Então, o próprio juiz ele já disciplina qual é o acesso ao dado que você vai poder ter. E isso é muito interessante, porque... A gente sabe que, por exemplo, um determinado criminoso, ele conversa muitas vezes com o advogado dele. A gente sabe que a conversa entre o cliente e o advogado existe uma certa restrição, até uma vedação, prevista até na própria lei. Como fica isso? Não querendo destoar da pergunta, mas como fica isso na hora da análise de um eventual celular apreendido, onde o criminoso conversou com o seu advogado antes do crime? O alvo da perícia é o quesito. Então, o perito está extremamente ligado ao que foi quesitado. Se alguma coisa nesse sentido foi quesitada, então é alvo da observação dele. Se não, não. Você complementa, professor Caiado, alguma coisa? É descartado do processo? Não, perfeito. Eu acho que o perito ele tem que ter muito em mente, né, até onde é que vai o que ele pode estar analisando, o que ele pode estar investigando. Então, no caso dos celulares, né, digamos a situação do colaborador, né, ele vai lá no Ministério Público, entrega o celular dele para análise e está a vida inteira dele ali, né? Tem coisas médicas, tem questões financeiras dele, né? Tem, às vezes, questões íntimas dele, né? Enfim, tem gente que guarda fotos íntimas ali, né? Então, o perito ele tem que ter, inclusive, um compromisso muito ético, né, no que ele acessa e o que ele dispõe. A gente vê, né, e viu, né, no passado alguns casos, né, de vazamentos de fotos, por exemplo, de famosos, que deixaram o computador na assistência técnica, né? E, no paralelo, é mais ou menos o que o perito faz. Ele vai ter que ter aquela limitação dele e não pode fugir aquilo. Então, imagina uma situação na qual, por exemplo, um sistema, digamos, hipoteticamente falando, tá? Uma empresa que pagava propina para políticos num determinado país. E aí ela tinha lá catalogado todos essas pessoas que recebiam propinas nesse sistema. A investigação chega em uma dessas pessoas e existe um mandado de busca e apreensão nessa empresa, e isso vai para o perito. Especificamente, aquela pessoa tem que ser investigada. Os outros nomes que estão ali não podem ser vazados, tá? Interessantíssimo, Ana. Complementar. Mais uma coisa que eu acho interessante falar é que o perito está debaixo de compromisso. Então, a função pericial ela é extremamente séria. Às vezes a gente vê em séries ou em alguns documentários, até eles expõem a pessoa do perito como sendo alguma coisa assim muito descolada, né? Muito tranquila. Não é isso, não é isso. O cuidado que o perito tem que ter com os seus valores morais, com a sua conduta,
com a ética com que ele conduz as investigações, o seu comportamento, tudo isso é a órbita da função pericial. Então, isso tem que ser levado muito a sério, porque isso vai impactar no resultado das investigações. Então, a gente já viu casos aí, principalmente os americanos, eles têm uns registros interessantes, que eles buscam comprometer o caso baseado em N fatores. O primeiro deles, aqui no Brasil, tem se observado que é a cadeia de custódia. Às vezes as provas vindas dos dispositivos são tão contundentes, são tão convincentes, fica difícil provar que não aconteceu aquilo. Né? Fica muito complicado. Então, ele vai na forma, ele vai na custódia, ele vai no lacre, ele vai em algum erro de procedimento. Quando isso não acontece, às vezes até na qualificação dos peritos ele pode ir. Né? Você vê como é importante o currículo, não na questão do papel, do título, não isso, mas o know-how, saber o que está fazendo, saber escrever isso, porque o juiz ele não entende essa linguagem. Então, existe um momento em que o perito digital, e acho que o professor Caiado concorda comigo, que ele sai do ambiente técnico, vira a chave para colocar aquilo numa tabela, para colocar o dado num gráfico, para explicar aquilo de uma forma amigável, de maneira que não perca a origem técnica, mas que seja compreendido pelos profissionais do direito que, às vezes, não conhecem o teor daquela informação. Você concorda, Caiado? Perfeitamente, né? Inclusive a gente vê aí um campo, né, grande, né, e crescente, que não só a gente vê muito se falar, né, do perito que ele atua no âmbito criminal, perito criminal concursado, né, mas a gente vê hoje os peritos sendo convocados, né, por juízes, né, para poder auxiliar no processo, né? Então, alunos, né, de pós-graduação em perícia forense deixam currículo, às vezes, né, junto ao tribunal, e o juiz convoca para que eles ajudem a elucidar aquilo que o juiz não consegue entender em termos técnicos, né? Então, para isso, tem também as figuras dos assistentes técnicos, né, que nada mais são do que peritos, né, mas um perito da defesa e outro da acusação, né, que vão elaborar quesitos para que o perito do juízo responda, né? E também questionar as respostas do próprio perito do juízo, tá? Então, hoje a gente vê um mercado muito grande para peritos, justamente atuando nas questões jurídicas que precisam desse auxílio, desse esclarecimento, né? Já que a questão técnica ou tecnológica ela é muito além do que o próprio juiz tem condições de entender. Agora uma pergunta, e quando o assistente técnico discorda do perito? Quer dizer, quem tem razão, o perito nomeado ou o assistente técnico, já que ambos são peritos? Isso é comum acontecer, isso é do jogo também, é muito, muito natural. A gente vê isso é corriqueiro, essa discordância, mas a convicção do perito, ela segue uma linha de raciocínio, né? Então, eu comecei a investigar uma palavra-chave que estava quesitada. Disso, eu encontrei um artefato em determinado lugar. Por isso, eu vi alguma coisa nesse sentido ou em outro sentido. E ele vai explicando a metodologia, porque a metodologia da investigação do perito e a diligência que ele faz no dispositivo também tem que ser documentado. Então, não entrei na peça, comecei a procurar, pesquisei, achei, coloquei lá e acabou. Não é isso. Ele tem que descrever o passo a passo de como ele localizou aquele artefato. Qual foi a lógica, qual foi o método que ele utilizou, baseado em quê? E o motivador é o quesito. Pode acontecer deles discordarem, e aí vai para o campo altamente técnico, né? A discussão sobe um pouco de nível, e cada um vai alegar o que acredita ou a convicção que cada um tem, e depois o juiz vai resolver essa parada. Vocês passam por isso sempre, Caiado, sempre existe essa questão de indicação de assistente técnico, as partes, aliás, estratégias de defesa, utilizando assistente técnico como forma de quebrar ali determinada perícia ou determinado procedimento realizado pelo perito nomeado pelo juiz? De fato, a gente vê aí essa estratégia sendo bastante usada, inclusive de querer passar descrédito, né, no que o perito, né, fez ou respondeu, tá?
mas como a professora Ana colocou, eu acho que a perícia digital talvez ela não esteja tão vulnerável a isso como outras áreas periciais, tá? Apenas a título de conhecimento, dentro do Ministério Público Federal, são 17 áreas periciais diferentes, né? A tecnologia da informação é uma delas. Então, a nossa área ela é muito mais científica, muito mais repetitiva. Então, como a professora Ana ilustrou muitíssimo bem, um perito ele vai ter o passo a passo, ele fez aquilo e chegou naquele resultado. Se repetir 1000 vezes será aquele resultado, né? Não tem o que se questionar. No passado, né, podia dar uma margem à interpretação. O resultado, se fizesse o mesmo experimento, sairia diferente, mas esse não é o caso. Então, por mais que a defesa tente argumentar que aquilo não é válido, né, existe um procedimento por detrás, existe uma técnica que foi empregada, muitas vezes existe uma ferramenta que já está consolidada, né, que vai chancelar, junto com a experiência do perito, o resultado obtido. Tá? Então, é comum, sim, questionar, mas se for questionar, tem que argumentar o porquê e tem que mostrar o porquê. Né? Não adianta só dizer que está errado. Pergunto a vocês, questão dos crimes digitais em geral, aumento gradativo do número de crimes virtuais praticados pela internet, isso tudo, na visão de vocês, é derivado da tecnologia? Professora Ana. Eu acho que os dois, né? Eu acho que a tecnologia tem muito a ver com isso, porque as pessoas foram para os dispositivos. Antes, a gente tinha o banco no notebook, e depois agora a gente tem o banco no celular. E agora os bancos trabalham com meta de fechamento de agência. Então, acabou, não tem mais presencial, as pessoas não precisam mais ir ao banco. Esse disparo no acesso virtual impactou na educação e na cultura das pessoas. A gente não estava preparado para lidar com tanta coisa assim dentro do dispositivo. Se eu tomar seu telefone hoje, amanhã você não paga a conta, amanhã você não recebe informação, você não chama um carro para te levar em algum lugar. Então, o papel do dispositivo na vida do usuário aumentou significativamente. E isso é um prato cheio para o infrator cibernético. Contudo, eu acredito que a gente tenha muito a fazer ainda nas questões de educação, porque alguns golpes exigem uma dose de engenharia social e as pessoas ainda são ingênuas a ponto de acreditar que se ela clicar no link, ela vai ganhar um freezer da Coca-Cola. Quer dizer, ela não vai ganhar. Aquele link está lá só para ela fazer um download de um software malicioso que vai roubar os dados do telefone dela e causar um tamanho problema. Da mesma forma o WhatsApp? O WhatsApp da mesma forma. Exatamente a mesma coisa. Mas como é que a gente tira o WhatsApp da vida das pessoas? Não dá mais. Então, qual é a nossa saída? É preparar as pessoas para lidar com esse tipo de informação, com essa velocidade, com essa tecnologia, e, ao fim, tentar diminuir um pouco isso. Eu acredito que esse seja o caminho. O que você acha, professor? Eu acredito que a gente tem aqui mais por aí. Caiado. Não, perfeitamente. Eu também vou muito nessa linha. Eu acho que a tecnologia, ela veio, as pessoas não estavam preparadas, elas não sabem lidar com a tecnologia. E os criminosos, eles foram rápidos, né? Eles se adaptaram rapidamente, aplicaram os golpes. Então, o golpe, né, do clique aqui para ganhar isso, né? Então, seu computador está contaminado, né? Foi detectado vírus, clique aqui para remover. Ou então, o clássico do WhatsApp, né? A pessoa liga e fala, olha, você tem que me passar o código aqui, que aqui é da empresa tal e tal, você fez essa postagem, e para validar, você me passa o código. Só que ele passa o código do próprio WhatsApp para o criminoso, né? Que aí pega o WhatsApp dela e fala, olha, manda para todos os contatos, eu preciso de dinheiro, deposita nessa conta aqui. Muita gente ainda cai, né? Então, a gente, enquanto sociedade, a gente não está preparado para essa mudança de paradigma de tecnologia. Sem sombra de dúvida, ela é a responsável, né, pelo aumento de crimes, tá? Porque antigamente o criminoso ele precisava de um revólver, ele precisava estar fisicamente numa agência, ele precisava assaltar e apontar esse revólver para uma pessoa. Hoje ele pega um e-mail e ele dispara para 10 milhões de pessoas num clique, né? Dessas 10 milhões, se 100 pessoas ou 1000 caírem no golpe dele, né? Tá fácil para ele, o dinheiro, né? Enfim, amplificou tudo, né? Então, a gente viu recentemente um caso muito triste, né? Da Alemanha, lá foram 400 mil usuários
né, de um portal de pornografia infanto-juvenil, né, exploração sexual de crianças, né, um portal que estava na Dark Web que foi fechado semana passada, na Alemanha, 400 mil usuários. Um único usuário tinha 3.500 arquivos que ele tinha feito upload. Então, são números que, antes da tecnologia, a gente não tinha, não possuía. Né? Detalhe, prenderam na Alemanha lá alguns envolvidos, prenderam um, por exemplo, no Paraguai. Né? Antes da tecnologia, isso não havia. As mesmas pessoas responsáveis pelo website. Tá? Então, a coisa virou transnacional, está em qualquer lugar. Né? Então, foram muitas mudanças que a gente ainda está, enquanto sociedade, tentando se adaptar. Agora, quais as recomendações dos professores, peritos, especialistas ao telespectador para que ele não seja vítima de crimes, de fraudes, recomendações que eu acredito que vocês tenham a todos os telespectadores que não têm o mesmo conhecimento que vocês, mas que, na verdade, estão em busca aí de uma sociedade a cada dia melhor, mais justa, mais digna de se conviver, mas que devem, a todo momento, estarem atentos. Quais as observações, enfim, né, o que vocês podem dizer aos telespectadores em relação a isso? E mais segura, né? Que é o que a gente precisa, as pessoas em segurança. Eu vou deixar uma dica aqui, que é o duplo fator de autenticação, principalmente no WhatsApp. E uma recomendação para as pessoas que recebem mensagens de muitos grupos ao mesmo tempo. Ficou viral agora você fazer um cadastro para participar de um congresso digital e entre para o nosso grupo de WhatsApp. Então, hoje, as pessoas têm acesso ao seu dispositivo e ao seu número de telefone com uma rapidez que permite com que elas entrem um pouco mais na sua intimidade de um jeito mais invasivo e rápido. Então, o duplo fator de autenticação vai evitar que depois, caso você seja vítima de algum golpe ou eu forneça o seu código, isso dificulta um pouco. Tanto para e-mail, para acesso à nuvem, para acesso a bate-papo, a esse tipo de aplicativo que está unanimamente presente nos dispositivos hoje. Eu acho que é uma dica interessante, é fácil de fazer, rapidamente você pesquisa no Google duplo fator de autenticação e ele te dá o passo a passo para fazer, é muito rápido isso. E de alguma forma protege o dispositivo. Sem senha um dispositivo jamais, né? Você vai abrir o seu telefone, de preferência com biometria, de preferência com uma senha complicada, né? Não pode ser aquela senha 1, 2, 3, alguma coisa, porque isso está muito batido, o criminoso chega nisso rapidinho. De modo que, se a gente começar a proteger o nosso ambiente cibernético, tanto dentro de casa com os nossos dispositivos, aos nossos familiares, a gente atinge a nossa família e, de alguma forma, a gente replica isso para os nossos amigos e as pessoas que estão próximas. Caiado. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa é essa mesmo, autenticação de 2 fatores. Primeiro lugar, segundo e terceiro lugar. Se tiver alguma coisa para falar, é isso, tá? Mas, além disso, né, usar um cofre de senhas, né? Então, hoje tem aplicativos de cofre de senhas que criam senhas com 20, 30, 40 caracteres, números, letras, tudo misturado, você não precisa, né? Você precisa apenas de uma passphrase, né, uma senha grande, para poder ter acesso ao seu cofre. E ele vai ser responsável por gravar senhas em cada um dos seus aplicativos. Se você usar a mesma senha, como diria minha sogra, caixão e vela preta, né? Daqui a pouco alguém vai pegar e vai invadir todas as tuas mídias sociais, né? Então, cofre de senhas. Segundo lugar, mantenha tudo sempre atualizado, né? Um computador desatualizado, um celular desatualizado, ele é alvo do criminoso, alvo fácil, né, dele explorar uma vulnerabilidade e invadir o seu computador. Coloque e habilite um antivírus, mantenha um antivírus atualizado também, né? Então, não repita a senha, ative a autenticação de 2 fatores e, principalmente, desconfie de links, né? Se você receber alguém te pedindo dinheiro, alguma coisa, ligue, converse com a pessoa, escute a voz dela, né? O que está escrito, qualquer um escreve. A voz da pessoa, nem sempre, né? Ela vai estar, digamos assim, vítima, né, de alguma violência, do qual ela vai ter que, né, falar para você fazer alguma coisa. A maior parte das vezes, inclusive, não está, né? Então, são essas dicas, essencialmente, que eu tenho, tá? E aí até coloco, eu tenho um site, que é o dfr.com.br, né, que é a sigla de Digital Forensic Incident Response. Lá a gente também coloca algumas dicas, né, para segurança. Então,
para quem quiser mais, pode acessar o website lá, que tem várias dicas. Nossa, muito bom conversar com vocês. Eu acho que um técnico, imagina um técnico conversando com vocês em um ambiente ali de estudos. Eu tenho certeza que vocês possuem muita informação para passar, mas sinceramente aqui de uma forma bem transparente, conversar com vocês é muito bom e trazem, vocês peritos, pelo menos os dois convidados de hoje, trazem uma seriedade muito grande nessa nossa dinâmica, nessa nossa conversa aqui. Eu gostei muito e gostaria de convidá-los a retornarem outras vezes. Uma pena que chegamos agora ao final do programa, mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, porque o que vocês trazem aqui, as informações, isso traz um enriquecimento muito grande ao telespectador, à sociedade em geral. Acredito que fazem cidadania, com certeza. É nosso papel de cidadão, né? É nosso dever tentar proteger ao máximo as pessoas, construir uma sociedade mais segura, porque não tá fácil, tá difícil. Mas foi uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada e disponha sempre, tá bom? Perfeitamente. Obrigado. Faço minhas palavras da professora Ana. Foi um prazer, Leopoldo. E além de uma sociedade mais segura, a gente quer que o criminoso, seja ele digital ou não, esteja na cadeia. De preferência. É isso. E nós vamos ficar conectados e seguros, porque temos vocês para colaborarem em todos os sentidos, nas dinâmicas, na justiça, na segurança jurídica, enfim. Mas é isso, né? Fico mais tranquilo conversando com vocês hoje e fico com maior entendimento nesses assuntos. O programa Nós Direito em Ação vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um programa voltado a você, cidadão, a você, profissional do direito. E fiquem atentos. E você que deseja seguir a carreira de perito judicial, perito forense, assista o vídeo, compartilhe. Mais do que isso, acredite no seu sonho. O programa fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá.